Imagine ter 800 milhões de reais e ser expulsa do banco como se fosse lixo. Imagine ser tratada como incompetente por pessoas que ganham em um ano o que você gasta em uma tarde. Hoje você vai conhecer a história mais chocante de vingança bancária já registrada no Brasil. Uma senhora negra de 70 anos, bilionária, decidiu testar se dignidade ainda existe em templos de mármore e dinheiro. O que aconteceu depois destruiu carreiras, fechou agências e fez um gerente arrogante implorar de joelhos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo e se já passou por algo parecido em um banco. Prepare-se, porque esta história vai arrancar seu fôlego e fazer você repensar tudo sobre respeito e justiça. Dona Helena Mendes da Silva acordou às 5 horas da manhã de uma quinta-feira comum, mas aquele não seria um dia comum. Aos 70 anos, ela havia acumulado uma fortuna que faria presidentes de empresas perderem o sono. 43 empresas espalhadas pelo país, investimentos internacionais, propriedades que valiam mais de 800 milhões de reais. Um império silencioso construído ao longo de 50 anos de trabalho incansável. Mas naquela manhã, Dona Helena não vestiu um de seus ternos italianos guardados no closet. Não calçou os sapatos de grife importados. Não pegou a bolsa de couro legítimo que custava o mesmo que um carro popular. Naquela manhã, Dona Helena abriu o armário antigo e escolheu um vestido simples de algodão, azul desbotado, comprado em uma loja de bairro. Calçou sandálias velhas. Prendeu os cabelos grisalhos em um coque simples. Olhou para o espelho. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível. Parecia apenas mais uma senhora humilde, cansada, invisível. Exatamente o que ela queria. Por quê? A pergunta martelava enquanto ela pegava um ônibus lotado em direção ao centro financeiro da cidade. Nas últimas 8 semanas, Dona Helena havia recebido 23 cartas anônimas de funcionários desesperados do Banco Continental, todas dizendo a mesma coisa. Humilhação de clientes pobres, idosos maltratados, discriminação aberta contra pessoas simples. E Dona Helena tinha 50 milhões de reais depositados naquele banco, mais 200 milhões em investimentos diversos. Ela era, sem que ninguém soubesse, uma das 5 maiores clientes da instituição. Mas naquela manhã, vestida como uma senhora comum, ela queria descobrir a verdade. Ela queria sentir na pele como pessoas humildes eram tratadas no banco que guardava sua fortuna. O ônibus parou a 3 quadras da agência principal. Eram 7h15 da manhã. A cidade acordava lentamente. Dona Helena desceu, sentindo algo que não sentia há décadas: nervosismo. Não nervosismo de ser descoberta, mas nervosismo do que estava prestes a confirmar. Ela caminhou pelas calçadas, observando trabalhadores correndo para não se atrasarem, vendedores ambulantes montando suas barracas, a cidade real, não a cidade dos executivos e limusines. Quando chegou à entrada principal do Banco Continental, Dona Helena respirou fundo. A fachada era imponente, vidro e aço, moderno, frio, intimidador. Letras douradas enormes proclamavam o nome da instituição. 2 seguranças enormes vigiavam a porta giratória. Ela entrou. O saguão a recebeu como um tapa na cara. Lustres de cristal que custaram 300 mil reais cada um. Piso de mármore italiano importado. Colunas gregas dando ar de poder ancestral. Ar-condicionado na temperatura perfeita. Música clássica suave tocando nos alto-falantes. Era o templo do dinheiro. E Dona Helena, vestida simplesmente, era uma intrusa naquele templo. Ela sentiu imediatamente os olhares. Um gerente no 2º andar, Rodrigo Martins, 42 anos, terno de 5 mil reais, relógio suíço no pulso,
Parou o que estava fazendo para observá-la. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desdém absoluto. Ele cutucou uma colega e apontou discretamente para Dona Helena. Os dois riram. Baixinho, mas riram. Dona Helena caminhou até o balcão de atendimento preferencial. Havia apenas 2 pessoas na fila. Ela ficou atrás delas, esperando pacientemente. Um dos seguranças, Anderson, 28 anos, se aproximou rapidamente. A senhora está na fila errada. Atendimento preferencial é só para clientes VIP e pessoas com mais de 65 anos. Dona Helena o encarou calmamente. Tenho 70 anos. O seguranças hesitou. Olhou para ela de cima a baixo. Preciso ver documento. Dona Helena abriu a bolsa velha e mostrou a identidade. O segurança examinou como se estivesse procurando falsificação. Depois, relutantemente, assentiu. Pode ficar. Mas ele não se afastou. Ficou ali, parado, observando como se Dona Helena fosse uma ameaça. Do segundo andar, Rodrigo Martins desceu as escadas. Seus sapatos de couro faziam um som irritante contra o mármore. Ele estava vindo diretamente em direção a Dona Helena. Seu sorriso era falso, seus olhos eram cruéis. A tempestade estava começando. E Dona Helena estava prestes a descobrir que todas aquelas cartas anônimas eram apenas a ponta de um iceberg de podridão humana. Rodrigo Martins chegou até Dona Helena com passos medidos, teatrais. Ele parou a meio metro dela, invadindo seu espaço pessoal propositalmente. Seu perfume caro era enjoativo. Bom dia. Ele disse com um tom que não tinha nada de bom. Posso ajudar com alguma coisa? Dona Helena o olhou nos olhos. Estou esperando minha vez no atendimento preferencial. Rodrigo sorriu, mas era um sorriso de predador. Entendo, entendo. Só estou verificando se a senhora realmente se qualifica para este tipo de atendimento. Sabe, temos critérios específicos. Idosos acima de 65, que eu já sou, ou clientes com saldo acima de R$50 mil em conta. Rodrigo fez uma pausa dramática, olhando para os outros clientes que começavam a prestar atenção. E a senhora se encaixa em qual categoria? Dona Helena manteve a calma. Tenho 70 anos, como já mostrei meu documento ao segurança. Ah, sim, sim. Rodrigo fez um gesto desdenhoso com a mão. Mas a senhora entende que idade não é o único fator, né? Às vezes é melhor usar o atendimento comum para resolver questões mais... Ele procurou a palavra certa. Simples. Uma mulher de terno vermelho, Patrícia Costa, gerente da área de investimentos, se aproximou. Ela tinha 50 anos, cabelos pintados de loiro, maquiagem excessiva, ar de superioridade que enchia o ambiente. Algum problema, Rodrigo? Não, não. Rodrigo respondeu alto, garantindo que todos ouvissem. Só estou orientando esta senhora sobre os procedimentos corretos do banco. Às vezes, pessoas mais simples não entendem como instituições modernas funcionam. Dona Helena sentiu a primeira fagulha de raiva, mas manteve o rosto neutro. Só quero sacar R$100. É algo simples. R$100. Rodrigo repetiu, olhando para Patrícia com um sorriso cúmplice. A senhora veio ao banco para sacar R$100, usando atendimento preferencial. Ele se virou para os outros clientes na fila. Peço desculpas pela demora, pessoal. Questões menores às vezes tomam mais tempo do que deveriam. Um homem de terno cinza, esperando atendimento, bufou impaciente. Sempre tem alguém que não sabe usar o banco direito. Atrapalha quem realmente tem negócios importantes. Rodrigo assentiu em concordância. Exatamente, senhor. Por isso estamos tentando educar. Ele voltou sua atenção para Dona Helena. A senhora tem conta neste banco há quanto tempo? 23 anos, Dona Helena respondeu calmamente. 23 anos. Rodrigo abriu um sorriso ainda mais largo. E em 23 anos, a senhora ainda não aprendeu que para saques pequenos existem caixas eletrônicos?
Não precisa fazer fila, não precisa atrapalhar outros clientes. É só colocar o cartão na máquina. A senhora sabe usar caixas eletrônicos ou precisa de ajuda? Patrícia riu, um som agudo e desagradável. Rodrigo, tenha paciência. Nem todo mundo nasceu na era digital. Pessoas mais velhas, principalmente as que vêm de... Ela olhou para Dona Helena de cima a baixo. Origens mais humildes têm dificuldade com tecnologia. Dona Helena respirou fundo. Prefiro atendimento humano. Sou cliente há mais de 2 décadas. Tenho esse direito. Direito. Rodrigo saboreou a palavra. A senhora tem razão. Todos têm direitos, mas direitos vêm com responsabilidades. A responsabilidade de não desperdiçar o tempo de pessoas ocupadas com questões que poderiam ser resolvidas em 30 segundos em um caixa eletrônico. Ele se virou para o atendente no guichê preferencial, um jovem de 25 anos chamado Bruno. Bruno, por favor, processe o saque desta senhora. R$100. Ele pronunciou o valor com ênfase sarcástica. Certifique-se de contar o dinheiro bem devagar para ela, nota por nota, para ter certeza de que está tudo certo. Pessoas da idade dela às vezes confundem os valores. Bruno pareceu desconfortável, mas assentiu. Sim, senhor. Dona Helena caminhou até o guichê. Rodrigo e Patrícia ficaram observando, fazendo comentários baixos entre si, rindo. Outros clientes também observavam, alguns com pena, outros com irritação, ninguém com indignação suficiente para intervir. Bruno pediu o cartão de Dona Helena. Ela entregou. Ele inseriu no sistema e seus olhos se arregalaram por um milissegundo ao ver o saldo. Mas Rodrigo estava observando, e Bruno rapidamente voltou à expressão neutra. Infelizmente não posso processar este saque aqui, Bruno disse, sua voz trêmula. Dona Helena franziu a testa. Por quê? Porque... Bruno hesitou. Porque contas com saldo abaixo de R$1.000 não podem usar atendimento preferencial. É política do banco. Isso é mentira. Dona Helena disse calmamente, mas firmemente. Eu conheço as políticas deste banco. Não existe essa regra. Rodrigo se aproximou novamente, colocando a mão no balcão com força. A senhora está chamando meu funcionário de mentiroso? Dona Helena o encarou. Estou dizendo que a informação está incorreta. Rodrigo inclinou a cabeça, seu sorriso transformado em algo mais cruel. Sabe qual é o problema de pessoas como a senhora? Acham que podem vir aqui, para um banco de elite, e exigir tratamento especial. Mas respeito se conquista. E se conquista com posição, com recursos, com relevância. O saguão estava em silêncio absoluto agora. Todos observavam. E Rodrigo Martins estava adorando cada segundo daquela atenção. Ele estava prestes a dar um show de poder. Um show que ele jamais esqueceria. Mas não pelos motivos que imaginava. Rodrigo Martins tinha um público agora, e ele ia aproveitá-lo. Ele gesticulou para que Dona Helena se afastasse do guichê. Vamos resolver isso de outra forma. Venha comigo. Dona Helena hesitou, mas seguiu. Rodrigo a conduziu até uma área lateral do saguão, perto de sofás onde clientes esperavam. Não era privado, era deliberadamente público. Sente-se, por favor. Rodrigo indicou um sofá. Dona Helena permaneceu de pé. Prefiro resolver logo e ir embora. Rodrigo suspirou dramaticamente. A senhora está com pressa? Tem algum compromisso importante? Alguma reunião de negócios? Ele olhou ao redor, garantindo que todos estavam prestando atenção. Ou vai usar esses R$100 para comprar o quê, exatamente? Comida? Remédios? É para comprar remédios, sim, Dona Helena respondeu com dignidade. Ah, remédios. Rodrigo balançou a cabeça com falsa preocupação. E a senhora não tem plano de saúde?
Não tem algum familiar que possa ajudar? É triste ver pessoas na terceira idade sem suporte adequado. Geralmente é resultado de escolhas ruins ao longo da vida, não é mesmo? Patrícia Costa se juntou a eles, carregando uma xícara de café. Rodrigo, você está sendo muito gentil. Se fosse comigo, já teria mandado ela direto para o caixa eletrônico. Tempo é dinheiro, e o tempo dela definitivamente não vale o mesmo que o nosso. Ela tomou um gole do café, olhando para Dona Helena como se fosse um inseto interessante em um frasco. Uma cliente VIP, Mariana Souza, 38 anos, herdeira de uma fortuna familiar, estava sentada em um sofá próximo. Ela pegou o celular e começou a filmar discretamente. Isso ia dar uma ótima história para postar depois. Pobre velhinha sendo humilhada. Conteúdo perfeito para as redes sociais. Mariana se aproximou do grupo. Desculpa me intrometer, Mariana disse com uma voz adocicada e falsa, mas eu não pude deixar de ouvir. A senhora precisa de R$ 100 para remédios? Que situação triste. Olha, eu vou fazer uma coisa. Ela abriu a bolsa de grife e tirou uma nota de R$ 100. Toma, presente meu. Assim você não precisa incomodar essas pessoas ocupadas com questões tão pequenas. Dona Helena olhou para a nota estendida. Não preciso de caridade. Preciso do meu próprio dinheiro. Oh, orgulhosa também. Mariana riu. Rodrigo, você viu? Ela tem orgulho. Como se orgulho pagasse contas. Querida, ela se dirigiu a Dona Helena com condescendência. Na sua idade, você deveria ter aprendido que orgulho é luxo de quem pode pagar por ele. Rodrigo estava adorando o espetáculo. Ele decidiu elevar ainda mais. Sabe o que eu vou fazer? Vou ser caridoso hoje. Vou autorizar pessoalmente o saque de R$ 100. Mas primeiro, preciso verificar algumas coisas. Segurança de protocolo, entende? Ele estendeu a mão. Me dá seu cartão novamente. Dona Helena entregou o cartão. Rodrigo o segurou como se fosse algo contaminado, caminhando até um computador público de consulta. Ele digitou as informações, olhou a tela e deu um sorriso enorme. Certo, certo. Vamos ver aqui. A senhora tem na conta, ele pausou para efeito dramático, exatamente R$ 347. Ele se virou para o público crescente. R$ 347 e quer sacar 100. Ou seja, vai ficar com 247. A senhora tem certeza que isso é sábio? Deixar tão pouco na conta? E se tiver uma emergência? Patrícia gargalhou. Rodrigo, para de... Você está sendo cruel demais. Mas ela estava sorrindo, claramente se divertindo. Dona Helena manteve a voz firme. Posso fazer o que quiser com meu dinheiro. É meu direito. Direitos de novo. Rodrigo voltou até ela. Olha, vou ser honesto com a senhora. Este não é um banco para pessoas com R$ 300 na conta. Este é um banco de elite. Nossos clientes movimentam milhões. Tem investimentos, aplicações, relacionamento institucional. A senhora está aqui há 23 anos com R$ 300? Isso é, ele procurou a palavra, constrangedor. Para mim ou para a senhora? Dona Helena perguntou calmamente. Rodrigo ficou vermelho. Para a senhora, obviamente. Mostra falta de planejamento financeiro, falta de ambição, falta de capacidade de crescimento. Talvez este banco não seja adequado para alguém do seu, ele gesticulou vagamente, perfil. Então vocês estão me sugerindo que eu vá para outro banco? Dona Helena perguntou. Não estou sugerindo nada. Rodrigo respondeu rápido demais. Estou apenas sendo realista. Às vezes as pessoas precisam ouvir verdades duras. A senhora poderia ser mais feliz em uma instituição mais, como eu posso dizer, acessível. Uma cooperativa de crédito, talvez. Um banco postal. Mariana Souza estava gravando tudo. Isso ia viralizar com certeza.
Pobre velhinha sendo educada sobre realidade financeira. Ela já estava pensando na legenda, quando a realidade bate na porta. Dona Helena respirou fundo. Está bem. Quero encerrar minha conta então. O saguão ficou em silêncio. Rodrigo piscou, surpreso. Encerrar? A senhora quer encerrar a conta? Sim. Dona Helena confirmou. Se este banco não é adequado para mim, então vou procurar um que seja. Rodrigo recuperou o sorriso. Claro, claro, é seu direito. Vamos processar isso imediatamente. Aliás, vai até facilitar nosso trabalho. Uma conta a menos com saldo insignificante nas nossas estatísticas. Ele se virou para Patrícia. Você pode processar um encerramento de conta com saldo de R$ 300? Patrícia fingiu pensar. Acho que sim. Nunca fiz um tão pequeno, mas deve ter um formulário padrão em algum lugar. Os dois riram. E naquele momento, Dona Helena Mendes da Silva tomou uma decisão. Ela ia destruir aquele lugar. Ia fazer aquelas pessoas implorarem. E ia fazer tudo isso com a mesma calma com que estava sendo humilhada. Porque vingança servida fria não é apenas doce, é devastadora. Rodrigo chamou Bruno do guichê. Bruno, por favor, traga os formulários de encerramento de conta. O jovem atendente obedeceu rapidamente, voltando com uma pasta de documentos. Rodrigo os espalhou sobre uma mesa lateral como se fossem cartas de baralho. Certo, senhora. Ele nem se dignou a perguntar o nome dela. Vamos precisar que a senhora assine aqui, aqui, aqui e aqui. Ele apontava os campos com uma caneta cara, batendo na mesa a cada indicação. E vou explicar cada documento porque, bem, quero ter certeza de que a senhora entende o que está assinando. Não queremos problemas depois, né? Pessoas mais velhas às vezes ficam confusas com papelada. Dona Helena pegou a caneta que lhe ofereceu. Eu entendo perfeitamente. Rodrigo ignorou a resposta. Este primeiro documento é a solicitação formal de encerramento. A senhora está declarando que quer fechar a conta por vontade própria, sem coerção do banco. Embora, entre nós, ele olhou para o público, seja mais uma libertação mútua, não é? Mariana Souza riu alto, ainda filmando. Patrícia estava ao lado dela agora, também observando o espetáculo com satisfação. Alguns clientes pareciam genuinamente desconfortáveis com a cena. Uma senhora idosa, esperando na fila, balançou a cabeça com desaprovação. Um homem jovem, talvez com 30 anos, sussurrou para a esposa que aquilo estava errado. Mas ninguém interveio. Ninguém defendeu Dona Helena. Porque confrontar poder é difícil. É mais fácil ser cúmplice por omissão. Exceto por uma pessoa. Do fundo do saguão, uma jovem estagiária de 22 anos chamada Beatriz Santos deu um passo à frente. Sua voz era baixa, trêmula, mas audível. Com licença. Rodrigo se virou irritado. O quê? Volte para seu posto. Beatriz engoliu em seco, mas continuou andando até ficar perto do grupo. Eu acho que isso está errado. O silêncio que caiu sobre o saguão foi absoluto. Rodrigo ficou vermelho de raiva instantânea. O que você disse? Beatriz tremeu, mas manteve sua posição. A senhora só quer sacar dinheiro dela. Não fez nada de errado. Não merece ser tratada assim na frente de todo mundo. É humilhante. Rodrigo caminhou até Beatriz com passos pesados. Você é estagiária há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Rodrigo repetiu, sua voz perigosamente baixa. E você acha que em 3 meses sabe mais sobre gestão de clientes do que eu, que estou neste banco há 15 anos? Beatriz estava com lágrimas nos olhos, mas não recuou. Não é sobre gestão, é sobre humanidade. Patrícia Costa deu um passo à frente. Menina, você está cometendo suicídio profissional.
Quer ser demitida no seu terceiro mês? Porque é exatamente isso que vai acontecer se continuar com essa insubordinação. Mariana Souza estava adorando ainda mais agora. Drama dentro do drama. Ela ajustou o ângulo do celular para capturar Beatriz também. Rodrigo apontou o dedo para o rosto de Beatriz. Você está suspensa imediatamente. Vá recolher suas coisas e saia. Amanhã conversamos com RH sobre sua demissão formal. E pode ter certeza de que vou pessoalmente garantir que você nunca trabalhe em outro banco nesta cidade. Beatriz começou a chorar, mas não se moveu. Dona Helena colocou a mão gentilmente no braço da jovem. Obrigada por tentar, mas não sacrifique seu futuro por mim. Está tudo bem. Beatriz olhou para Dona Helena. Não está tudo bem. Nada disso está bem. Rodrigo estava fora de controle agora. Chega. Chega dessa palhaçada toda. Ele se virou para os seguranças. Anderson, Miguel, removam essas duas do banco agora. Os dois seguranças se aproximaram hesitantes. Anderson, que estava ali desde o início, parecia especialmente conflitado. Ele não queria fazer aquilo, mas ordens eram ordens. Senhor Rodrigo, ele tentou, talvez possamos resolver isso de forma mais calma. Rodrigo explodiu. Eu não pedi sua opinião. Eu dei uma ordem. Tirem essas duas daqui agora, ou vocês também estarão procurando emprego amanhã. Dona Helena levantou a mão calmamente. Não é necessário. Estou indo embora por vontade própria. Ela pegou os documentos que Rodrigo havia espalhado, assinou cada um com caligrafia firme e precisa, e os devolveu. Minha conta está encerrada. Vou sacar meus R$ 347 e vocês nunca mais vão me ver. Perfeito. Rodrigo praticamente arrancou os documentos da mão dela. Ele foi até o caixa, processou o encerramento, voltou com um envelope contendo o dinheiro. Aqui está. R$ 347, contados e conferidos. Ele entregou o envelope como se estivesse fazendo um favor enorme. Agora, por favor, retire-se e leve sua defensora idealista com você. Dona Helena pegou o envelope, guardou na bolsa velha. Então fez algo que surpreendeu a todos. Ela tirou um celular do bolso. Um celular simples, antigo, mas funcionando perfeitamente. Discou um número. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Boa tarde, Dona Helena. É uma honra recebê-la. O presidente do Banco Progresso está a caminho pessoalmente com a equipe jurídica. Chegam em 5 minutos. Ela desligou e guardou o celular calmamente. Rodrigo tentou rir. Muito convincente. Ligou para quem? Seu netinho? Seu pastor? O presidente do Banco Progresso? Ele olhou para o público rindo. Ela acha que vamos acreditar nisso. Patrícia revirou os olhos. É sempre a mesma coisa. Quando pessoas assim se sentem confrontadas, inventam histórias mirabolantes. É patético. Mariana Souza continuava filmando, comentando para a câmera. Vocês estão vendo isso? Agora ela está fingindo conhecer gente importante. Clássico. E então as portas de vidro do banco se abriram. 3 Mercedes-Benz pretas pararam na frente da agência. Desceram 7 pessoas. Na frente, um homem de 65 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, postura de quem comanda impérios. Ao lado dele, 5 advogados carregando pastas de couro e uma mulher jovem com tablet e documentos. Eles entraram no saguão e a atmosfera mudou instantaneamente. Rodrigo ficou pálido. Patrícia deixou cair a xícara de café. Mariana Souza quase derrubou o celular. Porque todos reconheceram o homem. Doutor Fernando Almeida, presidente do Banco Progresso, a terceira maior instituição financeira do país. E ele estava caminhando diretamente em direção a Dona Helena. Com uma reverência profunda e genuína, ele pegou a mão dela e a beijou respeitosamente.
Dona Helena Mendes da Silva. É uma honra recebê-la. Lamento profundamente que tenha precisado nos contatar nestas circunstâncias. E naquele momento, Rodrigo Martins soube que sua vida havia acabado e o inferno estava apenas começando. Deixe seu like se está gostando desta história de vingança. E não esqueça de se inscrever no canal, porque os próximos capítulos vão mostrar a queda completa deste gerente arrogante. O que você faria no lugar de Dona Helena? Comenta aí embaixo. O nome Dona Helena Mendes da Silva ecoou pelo saguão como um trovão silencioso. Rodrigo Martins sentiu suas pernas vacilarem. Aquele nome. Ele conhecia aquele nome. Todo mundo no setor bancário conhecia aquele nome. A mulher misteriosa que controlava 43 empresas. A bilionária silenciosa que nunca dava entrevistas. A investidora fantasma que movimentava centenas de milhões sem nunca aparecer em eventos sociais. Mas era impossível. Aquela senhora velha, de vestido simples e sandálias gastas, não podia ser a Helena Mendes da Silva. Tinha que ser coincidência de nomes. Tinha que ser. Dr. Fernando Almeida permaneceu segurando a mão de Dona Helena com respeito profundo. Trouxe toda a equipe jurídica conforme solicitado. E já preparei os documentos de transferência de ativos. Podemos processar tudo aqui mesmo ou prefere ir até nossa sede? Aqui está bom. Dona Helena respondeu com uma voz que subitamente soava diferente. Não mais submissa, não mais humilde. Era a voz de alguém acostumado a dar ordens que moviam milhões. Quero que todos vejam. Quero que todos entendam exatamente o que acontece quando pessoas confundem simplicidade com insignificância. Um dos advogados abriu uma pasta e começou a distribuir documentos para os outros. Dona Helena se virou para Rodrigo. Sua expressão era calma, mas seus olhos eram de aço. Senhor Rodrigo Martins, gerente desta agência há 15 anos, salário de R$35 mil mensais, bônus anual de 120 mil. 3 advertências por mau atendimento nos últimos 2 anos que foram convenientemente arquivadas. Ela pausou. Sim, eu sei tudo sobre você. Sei tudo sobre todos neste banco. Rodrigo tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Patrícia Costa estava branca como papel. Mariana Souza havia parado de filmar, seu celular tremendo em suas mãos. Dr. Fernando se dirigiu ao saguão inteiro, sua voz poderosa. Para quem não sabe, Dona Helena Mendes da Silva é proprietária de 43 empresas em 12 estados brasileiros. Seu patrimônio é estimado em R$800 milhões. E ela mantinha, até hoje, 50 milhões depositados neste banco, além de investimentos que somavam outros 200 milhões. Um murmúrio de choque percorreu o saguão. Clientes que haviam assistido à humilhação agora olhavam entre Rodrigo e Dona Helena com horror crescente. 50 milhões. A palavra ecoava. 250 milhões no total. Mantinha, Dr. Fernando enfatizou, porque a partir deste momento, Dona Helena está transferindo todo o seu patrimônio financeiro para o Banco Progresso. Não! A voz veio de trás. Era Carlos Andrade, diretor-geral do Banco Continental, 58 anos, responsável por todas as 300 agências. Ele havia acabado de chegar, alertado por funcionários desesperados. Seu rosto estava vermelho de correr. Não, por favor. Dona Helena, eu não sabia. Ninguém me informou que a senhora estava aqui. Se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado... E por que precisaria avisar? Dona Helena perguntou calmamente. Por que o tratamento respeitoso deveria depender de quem eu sou? Uma senhora de 70 anos pedindo para sacar R$100 não merece dignidade básica? Só merece respeito se tiver milhões na conta? Carlos Andrade olhou para Rodrigo com ódio puro. O que você fez?
Rodrigo estava tremendo agora. Eu não sabia. Eu juro que não sabia quem ela era. Exatamente, Dona Helena disse. Você não sabia. E porque não sabia, achou que poderia me humilhar, poderia me tratar como lixo, poderia fazer um espetáculo público da minha suposta insignificância. Rodrigo, o que seria sua resposta se soubesse? Se eu tivesse entrado aqui com terno de grife e joias caras, me trataria com respeito, então? Rodrigo não conseguia olhar nos olhos dela. A resposta estava clara no seu silêncio. Sim. Ele teria se arrastado, teria bajulado, teria oferecido café importado e sala VIP. Não por bondade, mas por interesse. Dr. Fernando pegou um documento da pasta. Dona Helena, o contrato de transferência. Todos os seus 50 milhões em depósitos serão transferidos hoje mesmo. Os investimentos levarão 48 horas por questões regulatórias, mas até sexta-feira todo o seu patrimônio estará conosco. E sobre as condições que discutimos? Dona Helena perguntou. Aprovadas integralmente. Taxa zero de manutenção vitalícia. Gerente pessoal disponível 24 horas. E o que a senhora pediu especificamente? 10% dos rendimentos dos seus investimentos serão destinados automaticamente para um fundo de educação financeira para pessoas de baixa renda. Sua condição de filantropia anônima será mantida. Carlos Andrade estava desesperado. Dona Helena, por favor, podemos conversar, podemos resolver isso. Eu vou demitir o Rodrigo imediatamente, vou demitir todos os envolvidos, vou implementar novos treinamentos, vou pessoalmente garantir que nada assim aconteça novamente. Por favor, não nos abandone. 250 milhões era mais que dinheiro, era reputação, era credibilidade, era a diferença entre bônus e crise. Dona Helena olhou para ele longamente. Senhor Carlos, eu enviei 23 cartas anônimas nos últimos 2 meses. 23 denúncias detalhadas de abuso, discriminação e humilhação de clientes humildes. Cada carta com nomes, datas, situações específicas. O senhor respondeu alguma? Investigou alguma? Carlos ficou pálido. Eu recebo centenas de correspondências por semana. Não posso pessoalmente verificar todas. Então, permita-me reformular. Dona Helena continuou. O senhor tem um sistema que permite que gerentes como Rodrigo Martins abusem de clientes por anos, sem consequências. Um sistema que valoriza apenas quem tem dinheiro visível, que trata a dignidade como produto negociável. O senhor construiu uma cultura de crueldade. E agora quer que eu acredite que tudo vai mudar porque fui eu quem foi humilhada? Beatriz Santos, a jovem estagiária, estava chorando abertamente agora. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de validação, de justiça finalmente sendo feita. Dona Helena se virou para ela. Qual é seu nome completo, querida? Beatriz Santos, senhora. E, Beatriz, você foi suspensa e ameaçada de demissão por me defender. Por fazer o que era certo. Beatriz assentiu, incapaz de falar. Dona Helena olhou para Dr. Fernando. Tem vaga para uma estagiária corajosa no Banco Progresso? Dr. Fernando sorriu. Para alguém com integridade assim? Sempre. Beatriz, você está contratada. Salário inicial de R$ 4.000, benefícios completos, e vou pessoalmente supervisionar seu desenvolvimento profissional. Beatriz caiu de joelhos, soluçando. Rodrigo tentou uma última vez. Dona Helena, eu peço desculpas, eu imploro. Eu tenho família, tenho filhos, tenho contas. Por favor, não destrua minha vida por um erro. Dona Helena o encarou. Um erro? Quantas pessoas você humilhou ao longo de 15 anos? Quantas vidas você tornou miseráveis?
Quantos trabalhadores honestos saíram deste banco com dignidade destroçada, porque você precisava se sentir superior? Rodrigo não tinha resposta, e todos no saguão sabiam. Sabiam que ele havia feito isso antes, muitas vezes, com muitas pessoas. A diferença era que, desta vez, sua vítima tinha poder para responder. Dona Helena assinou os documentos de transferência. Cada assinatura era uma sentença. Cada rubrica era um prego no caixão da carreira de Rodrigo Martins. E quando ela terminou, olhou ao redor do saguão. A vingança estava completa. Mas a lição estava apenas começando. Carlos Andrade estava em modo de pânico total. Ele pegou o celular e começou a fazer ligações frenéticas. Conselho diretor, departamento jurídico, relações públicas. Todos precisavam saber. O maior desastre financeiro da história do banco estava acontecendo em tempo real. Patrícia Costa tentou discretamente se afastar, mas Dr. Fernando a viu. Senhora Costa, por favor, permaneça. Temos algumas questões para discutir com a senhora também. Patrícia congelou. Eu não fiz nada, só estava observando. Dona Helena tirou um pequeno gravador digital do bolso da bolsa. Apertou play. A voz de Patrícia saiu clara. Rodrigo, você está sendo muito gentil. Se fosse comigo, já teria mandado ela direto para o caixa eletrônico. Tempo é dinheiro, e o tempo dela definitivamente não vale o mesmo que o nosso. A gravação continuou, capturando cada comentário cruel, cada riso maldoso. Patrícia ficou branca. Isso é ilegal. Gravar sem consentimento? Um dos advogados de Dr. Fernando deu um passo à frente. Na verdade, senhora Costa, em espaços públicos como este saguão, não há expectativa de privacidade. A gravação é perfeitamente legal e será usada em processos civis por danos morais. Patrícia começou a tremer. Mariana Souza tentou apagar o vídeo que havia gravado, mas já era tarde. Dona Helena sorriu levemente. Não se preocupe em apagar, minha querida. Já salvei cópia. Seu vídeo vai ser muito útil. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Como? Quando? Enquanto você filmava minha humilhação para postar nas suas redes sociais, meu sistema de segurança pessoal estava fazendo upload automático de tudo o que acontecia ao meu redor. Tecnologia maravilhosa, simples, mas eficaz. Um dos advogados de Dona Helena se aproximou de Mariana. Senhora Mariana Souza, herdeira da Fortuna Souza, cliente VIP deste banco. A senhora será notificada formalmente sobre encerramento de relacionamento bancário, não apenas aqui, mas em outras 6 instituições onde mantemos influência. Além disso, processo por difamação e exposição vexatória está sendo preparado. Mariana tentou falar, mas apenas um gemido saiu. Carlos Andrade se aproximou novamente, suando. Dona Helena, eu entendo sua raiva. Entendo que quer punição. Mas destruir o banco inteiro por causa de alguns funcionários ruins é excessivo. Pense nos milhares de funcionários inocentes que vão sofrer. Pense nas famílias que dependem deste banco. Dona Helena o olhou friamente. Engraçado. Quando eu era apenas uma senhora pobre sendo humilhada, ninguém pensou em mim. Ninguém pensou na minha dignidade. Mas agora que tem algo a perder, querem apelar para minha compaixão. Não é sobre você ser pobre, Carlos argumentou desesperado. É sobre proporção, sobre justiça equilibrada. Justiça equilibrada, Dona Helena repetiu. Me diga, senhor Carlos, quantos clientes humildes foram maltratados aqui sem nenhuma justiça? Quantas pessoas saíram chorando sem ninguém se importar? Onde estava seu senso de proporção, então? Beatriz Santos, que ainda estava no saguão, deu um passo à frente. Posso falar? Dona Helena sentiu. Beatriz limpou as lágrimas. Eu trabalho aqui há 3 meses.
Nestes 3 meses, vi 12 pessoas sendo tratadas da mesma forma que trataram Dona Helena. Vi uma senhora de 80 anos ser gritada porque não entendia como usar o aplicativo do banco. Vi um homem negro ser revistado pelos seguranças sem motivo, apenas porque usava roupas simples. Vi uma mulher trans ser deliberadamente chamada pelo nome errado repetidas vezes só para humilhá-la. O saguão estava em silêncio absoluto, e cada vez que tentei falar algo, ela continuou. Fui silenciada. Me disseram que cliente sempre tem razão, que hierarquia deve ser respeitada, que jovens como eu não entendem como o mundo real funciona. Hoje, pela primeira vez, alguém teve coragem e poder para responder. Carlos Andrade não tinha resposta para isso, porque era verdade. Tudo era verdade. Dr. Fernando olhou para o relógio. Dona Helena, os jornalistas estão chegando. A senhora quer dar declaração? Não. Dona Helena respondeu. Não quero transformar isso em circo midiático. Quero apenas que fique claro. Respeito não é negociável. Dignidade não depende do saldo bancário. E crueldade tem preço. As portas do banco se abriram e entraram 3 membros do conselho diretor do Banco Continental. Eles foram direto até Carlos Andrade, ignorando todos os outros. A conversa foi baixa, mas intensa. Um deles olhou para Rodrigo com ódio puro. Depois de 5 minutos, um dos conselheiros se aproximou de Dona Helena. Senhora Mendes da Silva, sou Roberto Fonseca, presidente do conselho. Em nome de toda a instituição, peço desculpas profundas pelo que aconteceu aqui. Não há justificativa, não há defesa. Foi hediondo e imperdoável. Dona Helena assentiu. Aceito suas desculpas, mas não mudam minha decisão. Entendo perfeitamente. Roberto continuou. Mas gostaria de informar que ações imediatas estão sendo tomadas. Rodrigo Martins está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. Seus benefícios são cancelados. Além disso, estaremos entrando com ação de regresso por danos à reputação do banco. Patrícia Costa está suspensa e sob investigação. Outros funcionários envolvidos serão identificados e punidos. Dona Helena olhou para Rodrigo. Ele estava desmoronando completamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu terno caro estava amassado. Sua arrogância tinha evaporado, deixando apenas desespero cru. Por favor, Rodrigo sussurrou. Por favor, eu tenho 2 filhas na faculdade. Tenho financiamento de casa. Tenho empréstimo de carro. Não vou conseguir outro emprego se for demitido por justa causa. Minha vida acabou. Dona Helena não sentiu pena. Sentiu apenas a lembrança de todas as pessoas que haviam implorado a Rodrigo por compaixão ao longo dos anos. Todas as pessoas que ele havia destruído sem um segundo de hesitação. Senhor Rodrigo, suas filhas vão aprender uma lição valiosa hoje. Vão aprender que ações têm consequências, que crueldade não compensa, que poder sem empatia leva à ruína. Talvez seja a melhor educação que você poderia dar a elas. Roberto Fonseca acrescentou. Além da demissão, Sr. Martins, o banco está processando você por danos morais em nome de Dona Helena. E estamos abrindo investigação sobre todos os casos de abuso durante sua gestão. Cada cliente que você maltratou será contatado. Cada situação será revisada. Se encontrarmos padrão de discriminação sistemática, haverá consequências criminais. Rodrigo caiu de joelhos no meio do saguão. Completamente destruído. Completamente derrotado. E ninguém teve pena. Porque justiça tardia ainda é justiça. E vingança, quando merecida, não é pecado. É equilíbrio cósmico sendo restaurado. Dona Helena olhou ao redor uma última vez.
Agora vamos para o Banco Progresso assinar os papéis finais. E com isso, ela saiu do Banco Continental, para nunca mais voltar, deixando atrás apenas destroços e lições que ninguém jamais esqueceria. 3 horas depois, Dona Helena estava sentada em uma sala de reuniões luxuosa no Banco Progresso. Mas o luxo aqui era diferente. Havia respeito no ar, não arrogância. Dr. Fernando estava revisando os últimos documentos. Tudo processado. 50 milhões transferidos. Investimentos em processo de migração. A partir de agora, todo o seu patrimônio está seguro conosco. E prometo pessoalmente que nunca, jamais, será tratada com desrespeito aqui. Dona Helena assentiu. Confio na sua palavra. Mas quero estabelecer algumas condições. Dr. Fernando pegou uma caneta. Estou ouvindo. Primeiro, quero que Beatriz Santos seja não apenas contratada, mas colocada em programa acelerado de desenvolvimento gerencial. Pago pessoalmente por qualquer treinamento adicional que ela precisar. Aprovado. Dr. Fernando anotou. Segundo, todo trimestre, quero relatórios detalhados de satisfação de clientes de todas as classes sociais. Quero saber se pessoas humildes são bem tratadas. Se houver qualquer padrão de discriminação, quero ação imediata. Implementaremos sistema de auditoria surpresa. Dr. Fernando concordou. Inspetores disfarçados farão visitas regulares a todas as agências. Terceiro, 10% dos rendimentos dos meus investimentos vão para fundo de educação financeira, como já discutimos. Mas quero adicionar mais 5% para fundo de microcrédito, para pequenos empreendedores de comunidades carentes. Juros baixíssimos, prazos flexíveis, foco em mulheres e negros. Dr. Fernando sorriu. Dona Helena, a senhora está basicamente criando um banco dentro do banco. Um banco justo? Exatamente, Dona Helena respondeu. Porque dinheiro sem propósito é apenas papel. Riqueza sem responsabilidade é vazia. Passei 50 anos construindo fortuna. Quero passar os próximos 20 distribuindo oportunidade. Beatriz entrou na sala, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Dona Helena me chamou? Sente-se, querida. Dona Helena indicou uma cadeira. Beatriz obedeceu. Você perdeu seu emprego hoje por fazer o que era certo. Isso diz muito sobre seu caráter. Quantos anos você tem? 22. E fez faculdade de quê? Administração. Estou no último ano, ainda não terminei. Vai terminar, Dona Helena afirmou. E depois vai fazer pós-graduação. Tudo pago. Tudo custeado por mim. Beatriz começou a chorar novamente. Mas em troca, quero algo. Dona Helena continuou. Quero que você seja meus olhos e ouvidos. Quero que você trabalhe aqui, cresça aqui, mas nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça como é ser humilhada. E sempre, sempre, use qualquer poder que conquistar para proteger os vulneráveis. Jura isso para mim? Beatriz mal conseguia falar. Juro, juro por tudo que é sagrado. Ótimo, então estamos de acordo. Enquanto isso, no Banco Continental, o caos estava instalado. Notícias da perda de 250 milhões se espalharam. Ações do banco caíram 8% em poucas horas. Clientes grandes começaram a questionar se queriam continuar em instituição com cultura tão tóxica. Carlos Andrade estava em reunião de crise com o conselho. Precisamos fazer controle de danos. Um dos conselheiros bateu na mesa. Controle de danos? Mas perdemos 250 milhões em um dia. Isso não é dano, é catástrofe. E a imprensa? Outro perguntou. Como vamos explicar? Carlos respirou fundo. Vamos emitir comunicado oficial. Reconhecendo o erro,
pedindo desculpas, anunciando mudanças estruturais. Demissão de funcionários envolvidos, novos protocolos de atendimento, treinamento obrigatório sobre diversidade e respeito. Vai soar como desespero. E é, Carlos admitiu, porque estamos desesperados. Mas é melhor que silêncio. Silêncio pareceria que não nos importamos. O comunicado foi redigido rapidamente, publicado em todos os canais, mas a internet é implacável. O vídeo que Mariana havia gravado vazou antes que ela pudesse apagar completamente. Em 6 horas, tinha 15 milhões de visualizações. Comentários eram devastadores. Nunca mais coloco um centavo neste banco. Isso é nojento. Espero que todos os envolvidos sejam processados. Finalmente alguém com poder para responder. Meus respeitos a Dona Helena. Rodrigo Martins virou meme. Sua cara de arrogância no início do vídeo contrastada com sua cara de terror no final. Centenas de montagens. Milhares de piadas. Sua vida estava destruída publicamente. Patrícia Costa tentou dar entrevista defendendo-se, mas só piorou a situação. Cada palavra que dizia cavava buraco mais fundo. Mariana Souza trancou todas as redes sociais após receber milhares de mensagens de ódio. Enquanto isso, Dona Helena estava jantando tranquilamente em restaurante simples de bairro. Um lugar que frequentava há décadas. O dono, seu João, a cumprimentou calorosamente. Dona Helena, quanto tempo! Vi você na televisão hoje. Virou celebridade. Besteira. Dona Helena sorriu. Só fiz o que precisava ser feito. Seu João serviu o prato preferido dela. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita. Comida simples, honesta, deliciosa. Enquanto comia, Dona Helena refletia. Ela não sentiu triunfo. Não sentiu alegria na destruição de Rodrigo. Sentiu apenas tristeza de que tinha sido necessário. Tristeza de que somente dinheiro comprava respeito. Tristeza de que dignidade ainda era privilégio, não direito. Mas sentiu também determinação. Determinação de usar seus recursos para mudar isso, para criar oportunidades, para mostrar que outro mundo era possível. Dr. Fernando ligou. Dona Helena, todos os documentos assinados, transferências confirmadas. Oficialmente a senhora é a nossa cliente mais importante e, posso garantir, será também nossa mais respeitada. Obrigada, Fernando. E lembre-se do que conversamos. Sempre. Ele prometeu. Respeito independe de saldo bancário. Essa é nossa nova filosofia. E vamos viver isso, não apenas falar. Quando Dona Helena voltou para casa naquela noite, para sua casa simples em bairro classe média, não para a mansão que poderia comprar, ela olhou para o espelho. A mesma mulher de 70 anos, os mesmos cabelos grisalhos, as mesmas rugas de uma vida vivida, mas com algo diferente nos olhos. Não vingança satisfeita, propósito renovado. 6 meses depois, o Banco Continental havia fechado 12 agências. Perdeu 300 milhões em saques de clientes indignados. Ações continuaram em queda. Roberto Fonseca, presidente do conselho, renunciou. Carlos Andrade foi demitido. Nova administração assumiu com promessa de transformação cultural completa. Rodrigo Martins nunca conseguiu outro emprego no setor financeiro. Seu nome era sinônimo de discriminação. Ele acabou trabalhando em call center, ganhando R$ 2.000 mensais. Sua casa foi retomada, seu carro vendido. Suas filhas tiveram que trancar faculdade e ele aprendeu, da forma mais dura possível, que crueldade tem preço. Patrícia Costa mudou-se para outro estado, tentando reconstruir vida longe do escândalo. Mas vídeo viral era eterno.
Era sempre a primeira coisa que aparecia quando alguém procurava seu nome. Mariana Souza perdeu não apenas contas bancárias, mas amizades. Pessoas que se diziam próximas a abandonaram. Ela descobriu que relacionamentos baseados em dinheiro são frágeis como vidro. Enquanto isso, Beatriz Santos floresceu. Terminou faculdade com honras, começou pós-graduação em gestão bancária ética. Em 6 meses, foi promovida a gerente júnior. Em 1 ano, estava supervisionando equipe de 10 pessoas. E toda decisão que tomava, toda interação que tinha, era guiada pela lição que aprendeu naquele dia. Dignidade não se negocia. Dona Helena investiu 50 milhões no fundo de microcrédito. Em 6 meses, 300 pequenas empresas foram criadas. Padarias, salões de beleza, oficinas mecânicas, lojas de roupas. Todas em comunidades carentes. Todas lideradas por mulheres, por negros, por pessoas trans, por todos aqueles que bancos tradicionais ignoravam. E taxa de inadimplência era surpreendentemente baixa, apenas 5%. Porque quando você trata pessoas com respeito, elas retribuem com responsabilidade. O programa de educação financeira alcançou 50 mil pessoas no primeiro ano. Aulas gratuitas em escolas públicas, centros comunitários, igrejas, ensinando orçamento, investimento, planejamento, desmistificando o mundo financeiro que parecia exclusivo para ricos. Dona Helena deu apenas uma entrevista pública, para a revista de negócios. A jornalista perguntou: por que fez aquilo? Por que se disfarçou? Por que não simplesmente mudou de banco em silêncio? Dona Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Porque silêncio é cumplicidade. Porque mudanças reais só acontecem quando pessoas com poder se recusam a aceitar o inaceitável. Eu poderia ter mudado de banco quietamente. Rodrigo continuaria humilhando pessoas. Patrícia continuaria sendo cruel. O sistema continuaria intacto. Mas eu tinha recursos para fazer diferente. Tinha poder para responder. E com poder vem responsabilidade. A jornalista perguntou: não sente pena de Rodrigo? Ele perdeu tudo. Sinto pena da pessoa que ele poderia ter sido se tivesse escolhido bondade em vez de crueldade. Dona Helena respondeu: mas não sinto pena das consequências das escolhas dele. Ele teve 15 anos para escolher diferente. 15 anos de oportunidades de ser melhor. Escolheu ser pior a cada dia. Consequências não são punição injusta. São resultado natural de ações repetidas. E qual é a mensagem que quer deixar? A jornalista perguntou. Que dinheiro compra respeito? Que só pessoas ricas merecem dignidade? Exatamente o oposto. Dona Helena se inclinou para a frente. A mensagem é que dignidade deveria ser universal, mas não é. Que pessoas humildes são maltratadas diariamente e ninguém vê, porque não tem poder para responder. Eu tive sorte, tive recursos. Mas e os milhões que não têm? Eles merecem menos respeito? Claro que não. A entrevista viralizou. 15 milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas compartilhando histórias similares. De serem maltratadas em bancos, em lojas, em hospitais, em qualquer lugar onde poder e dinheiro ditavam tratamento. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Empresas começaram a revisar protocolos de atendimento. Bancos implementaram treinamentos obrigatórios sobre respeito. Não porque repentinamente se tornaram éticos, mas porque medo é motivador poderoso. Medo de que próxima pessoa humilde sendo maltratada seja bilionária disfarçada. Medo de consequências virais. Medo de perder milhões. Dona Helena sabia que não era a motivação ideal,
Mas resultado era o que importava. 2 anos depois, Beatriz Santos se tornou gerente regional do Banco Progresso, a mais jovem na história da instituição. Seu primeiro ato foi criar um programa de estágio exclusivo para jovens de comunidades carentes. 50 vagas por ano, salário digno, mentoria dedicada, oportunidade real de crescimento. No discurso de lançamento do programa, Beatriz contou sua história. Contou sobre aquele dia, sobre quase perder tudo por defender o certo, sobre Dona Helena salvando não apenas ela, mas mostrando que outro caminho era possível. E quando terminou, sala inteira estava chorando. Porque todo mundo conhecia alguém que havia sido humilhado. Todo mundo já tinha sentido o gosto amargo de invisibilidade. E finalmente havia esperança. Dona Helena morreu aos 75 anos, dormindo pacificamente. Deixou testamento dividindo fortuna entre causas sociais, educação e cultura. Mas deixou algo mais valioso que dinheiro. Deixou exemplo. Deixou prova de que poder pode ser usado para bem. Que vingança, quando justa, não é pequena. É restaurativa. Seu funeral foi simples, como ela pediu, mas compareceram milhares. Empresários que ela inspirou, trabalhadores que ela defendeu, jovens que ela educou. E no meio da multidão, 4 pessoas se destacavam. Beatriz Santos, agora vice-presidente do Banco Progresso. Dr. Fernando Almeida, que transformou a instituição inteira baseado em princípios que Dona Helena defendeu. E, surpreendentemente, Rodrigo Martins. Ele estava no fundo, discreto, não ousou se aproximar do caixão. Mas veio. Veio prestar respeito final à mulher que destruiu sua vida, mas salvou sua alma. Porque nos anos após queda, Rodrigo finalmente entendeu. Entendeu crueldade que havia espalhado. Entendeu dor que havia causado. E dedicou o resto da vida a ser diferente. Trabalhava agora como voluntário em centro comunitário, ensinando educação financeira. Sem salário, sem glória. Apenas tentando, de alguma forma, compensar décadas de maldade. No túmulo simples de Dona Helena, foi colocada a placa com inscrição que ela mesma escolheu. Dignidade não se compra. Respeito não se negocia. E justiça, quando chega, é absoluta. E embaixo, em letras menores, que minha história lembre a todos. Sob roupas simples pode existir poder imenso, mas sob qualquer roupa existe ser humano que merece respeito. Anos depois, história de Dona Helena virou filme, virou livro, virou caso ensinado em universidades sobre ética empresarial. Mas mais importante que tudo, virou mudança. Mudança real em como pessoas são tratadas. Mudança em consciência coletiva sobre dignidade universal. E toda vez que alguém em banco, em loja, em qualquer lugar, pensa em maltratar pessoa humilde, ouve voz na cabeça. Voz de Dona Helena perguntando: e se essa pessoa fosse eu? E se essa pessoa tivesse poder que você não vê? E muitas vezes, apenas muitas vezes, essa voz é suficiente. Suficiente para pausar. Suficiente para escolher gentileza em vez de crueldade. Suficiente para lembrar que respeito deveria ser universal, não condicional. A história de Dona Helena Mendes da Silva não terminou com sua morte. Porque melhores histórias nunca terminam. Elas apenas se multiplicam, inspirando outros, mudando o mundo, uma interação gentil por vez. E essa é verdadeira medida de vida bem vivida. Não quanto você acumulou, mas quanto você mudou. Não quantos milhões teve, mas quantas vidas tocou. Dona Helena foi bilionária.
Mas seu maior legado não foi dinheiro. Foi prova de que um ato de coragem, uma recusa de aceitar injustiça, uma determinação de usar poder para bem, pode mudar tudo. Para sempre. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ler. Se você já passou por situação similar de humilhação, saiba que não está sozinho. E se você tem poder, qualquer poder, lembre-se, dignidade não é privilégio, é direito. Use seu poder sabiamente. Deixe seu like, inscreva-se no canal e nos comentários. Você já foi tratado mal em algum lugar por causa da sua aparência? Como reagiu? Vamos criar comunidade de respeito juntos. Obrigado por ouvir até o fim. Até a próxima história.